Fala galera de todo o Brasil, tudo bem? Meu nome é Samuel Pereira, esse aqui é o nosso canal Sangue Santista. Uma ótima sexta-feira para todo mundo, espero que esteja tudo bem com vocês, beleza, gente? Hoje a gente vai falar aqui do time do Santos de 1991, que é aquela série que a gente já falou, né, de vídeos comparando os times do Santos dos anos 90 com esse atual time do Santos de 2021, né? Que muita gente fala que esse time é o mais ruim da história do Santos, outros falam que não, falando que nos anos 90 o Santos teve times piores. Então a gente vai colocar ao longo dos vídeos aqui, espero que esse aqui a gente vai fazer bem mais curto para vocês, vai dar para vocês verem bem, para vocês tirarem a dúvida de qual time do Santos que era mais ruim, se era esses dos anos 90 ou se é esse de 2021 aqui que luta pelo rebaixamento. Beleza, gente? Então vamos lá. Mas antes, vocês já são inscritos no canal? Não? Então venha com a gente, caminha que a gente está crescendo graças a vocês. E então você se inscrevendo, você ativa o sininho, assim você fica por dentro de todo o conteúdo novo que a gente posta aqui no canal, beleza? Se você gostar do vídeo, dá o likezinho e também compartilhe os nossos vídeos e o nosso canal nos seus grupos do WhatsApp, do Facebook, do Instagram e assim por diante, beleza, gente? Então bora lá, vamos lá pro vídeo. Ó, galera, aqui é o seguinte, ó. Esse aqui é uma foto dos jogadores do Santos, então, do ano de 1991, ó. Tem alguns aqui. O Flavinho, continua no time, o César Sampaio, o Marcelo Paulino, esse foi novidade, o Axel, o goleiro Newton continuava, o Marcos Lira, Paulinho, Luizinho. Então, essa aqui é uma foto de alguns jogadores do Santos dos anos 90. Aí, gente, aqui, ó, interessa pra gente. Campeonato Brasileiro de 1991, ó. Em 91, aqui ó, em 91 o Santos não realizou uma boa campanha no Brasileiro e não se classificou para a fase final. O grande destaque ficou para Paulinho McLaren, ele como sempre, né, gente, matador, que terminou o certame como artilheiro da competição com 15 gols marcados, beleza? Então o Paulinho McLaren que foi o destaque do Santos na campanha de 91. Aí a primeira fase tá aqui, ó. O Santos empatou com o Vasco na Vila 0-0. Depois jogou com o Náutico lá nos aflitos. Sempre o Santos perde no Náutico nos aflitos, né? Mais uma derrota aqui, ó. Depois o Santos pegou o São Paulo na Vila. Ganhamos do São Paulo no Clássico 2-1. Dois gols dele, do Paulinho McLaren. Depois o Santos jogou contra o Sport, também na Vila. 3-1 pro Santos. Gols do Paulinho McLaren, o Sérgio Santos, que era o volante, né? Coringa do Santos. E o Luiz Carlos, zagueiro na Vila Belmiro. Depois a gente pegou o Corinthians, né, no Pacaembu, perdemos de 2-0. Depois jogamos com o Flamengo também, foi no Caio Martins, não no Maracanã, nesse jogo aqui. E o Flamengo ganhou do Santos de 1-0. Depois o Santos pegou a Portuguesa de Desportos, empatou 1-1, o gol foi do Edu Marangon, na Vila Belmiro. Depois o Santos enfrentou o Vitória da Bahia, na Vila também, e ganhou por 2-0, gols do César Sampaio e do Paulinho McLaren. E aqui, ó, o último jogo do Santos, Botafogo 0, Santos 3, 3 gols do Paulinho McLaren, gente. Eu lembro desse jogo aqui, ó, Paulinho McLaren matou a pau nesse campeonato. E naquela época a gente não tinha internet e muito menos essas TV a cabo, esse que passava os jogos, né? Então a gente ficava assistindo, os mais velhos aí vão se lembrar. E é bom para os mais novos também entenderem que naquela época a gente escutava no rádio o jogo, né? E aí depois a gente via os gols no gol do Fantástico, nos gols do Fantástico. A gente ficava assistindo o Fantástico para ver os gols da rodada, porque não tinha transmissão de TV, né? E também aí era só no rádio, só passava um jogo por rodada na Globo, por exemplo, e os outros jogos você tinha que escutar no rádio e depois ver os gols no Fantástico. Olha só para vocês verem, da hora. Aí aqui, né, os jogos também aqui, ó, continuando a segunda parte aqui do Santos, o Santos empatou com o Inter 1-1, o gol foi do Paulinho McLaren no Olímpico, depois o Santos recebeu o Fluminense na Vila, 1-1 também gol do Paulinho McLaren, só ele, né, gente, ele arrebentava. Aí Santos 4, Cruzeiro 0, gol do Paulinho, Sérgio Manuel, o Almir e o do Morangão na Vila. Depois o Bragantino, que era um bom time nos anos 90, perdemos de 1-0 no Marcelo Stefani. Depois Santos e Grêmio, Paulinho McLaren também fez o gol lá, o Santos ganhou 1-0. Bahia e Santos perdeu do Bahia na Fonte Nova, 1-0. Depois Santos e Palmeiras 1-1, o gol também do Paulinho McLaren. Depois Atlético Mineiro
Ganhou no Santos de 4-1 no Maracanã. O Paulinho Maquilara também que fez o gol. Só ele, né? Só Paulinho Maquilara, o grande centroavante do Santos. Aí Santos 3, Atlético Paranaense 0, gol do Paulinho Maquilara duas vezes e o Almir. Esse também era craque. Aí, dia 19 de maio de 91, Goiás 3, Santos 0 no Serra Dourada. Caiu, ó, gente, para finalizar aqui a campanha do Santos, ó. Oitavo lugar no campeonato, não foi um grande campeonato realmente, mas também não correu nenhum risco de rebaixamento. Então foi um campeonato razoável do Santos e tranquilo, com 19 jogos, 7 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, gols marcados 23. E desses 23 gols marcados, o Paulinho Maquilara fez 15. E gols contra foram 20. Aí aqui, ó, vocês vão ver que o Paulinho McLaren terminou como artilheiro, né? 15 gols. E o Almir e o Edu Marangon fizeram 2. O César Sampaio fez 1. O Luiz Carlos, o Sérgio Manuel e o Sérgio Santos também fizeram 1 cada um no campeonato. E aqui, gente, isso aqui já é uma coisa que não interessa pra gente, que é todos os jogos do Santos, ó. Daí é só para você saber público, renda, esse tipo de coisa, entendeu? Então o que a gente queria saber do Santos era isso daí. Aí aqui, ó, o elenco do Santos, de 91, praticamente, gente, é o mesmo elenco de 90, é um time base que não mudou muita coisa não, mudou um ou outro jogador, só a gente vai ver aqui, ó. Os goleiros eram o Serjão, continuava aqui, baita goleiro, o Newton, que era o reserva, e o Edinho, gente, lembra o Edinho? Filho do Pelé, ele já aparecia aqui, ó, das categorias de base. O Santos ele já foi lançado em 91, então, pelo Cabralzinho, que era o técnico do Santos. Ele já foi lançado aqui em 91, o filho do rei. Lembra dele, né? Depois viria ser goleiro titular do Santos, né, no futuro. Aí os laterais continuavam sendo os mesmos, 3 bons laterais, o Índio, né? O Flavinho e o Marcelo Veiga, finado Marcelo Veiga. Aí os zagueiros, o Santos continuava com os 3 também base, que era o Luiz Carlos, que jogava o Pedro Paulo e o Camilo, que eram os 3 que mais jogavam. E depois tinha o Rogério e esse Armstrong, gente. E eu lembro que o Santos contratou ele, era um zagueiro que estava no futebol dos Estados Unidos, um americano, só ficava contratando ele. Ele jogava no Baltimore Blast lá dos Estados Unidos, e o Santos contratou, mas não deu nada no Santos, beleza? Então foi só para encher linguiça só. Aí os volantes do Santos continuavam, os 3 aqui que já vinham jogando ótimos jogadores, o César Sampaio, jogador de seleção brasileira, a Kissel também, e jogou em vários clubes, que a gente já falou dele, o Sérgio Santos, que era volante lateral, Coringa, do Santos jogava muito bem, e aí outra novidade aqui, ó, o Carlinhos, lembra dele, gente? Que viria a ser também um grande jogador no Santos, vice-campeão brasileiro de 95, ele jogava muito, o Carlinhos, chegava na frente, fazia gol, marcava bem, e ele já foi lançado também pelo Cabralzinho aqui, ó, no ano de 91. Então o Carlinhos era novidade aqui no meio. Aí os meias aqui continuava o Edu Marangon, né? E o Zé Renato, que eram 2 que jogava sempre. E esses 2 aqui, ó, o Cassinho e o Marcelo Paulino quase não jogava. E o Mendonça continuou no Santos também. E o Luiz Carlos também era uma outra novidade também, que jogava muito pouco. Então os 3 meias que jogavam eram o Mendonça, o Zé Renato e o Edu Marangão. E os atacantes do Santos, aqui era o ataque titular, ó, o Paulinho McLaren, o Almir e o Sérgio Manuel, 3 baita jogador, né, no Santos, que a gente já sabe, continuavam no time, eles eram o ataque titular do Santos, e aí tinha os outros jogadores que compunham o elenco, que jogavam muito pouco, que era o Luizinho, o Moisés, né, e o Marcos Lira e esse Ecinho, que eu confesso que eu não conheço. Esses 2 eu não conheço, na verdade, Luizinho e Ecinho eu não lembro não, no Santos em 91. E Moisés também eu não lembro. Então esses 3 jogadores eu não lembro no Santos. Esse aqui eu lembro. E o técnico era o nosso querido Cabralzinho, que já foi lançado em 91 como técnico do Santos, porque o Pepe não renovou o contrato com o Santos, foi para o Guarani. E aí o Cabralzinho assumiu o Santos. Beleza, gente? Então, é isso daí. Esse era o elenco do Santos, então, no ano de 1991. O time base do Santos era praticamente igual, a mesma base quase do 90, né? Mas o time base do Santos 91, que jogava esse campeonato brasileiro, era o Sérgio, né, Barbudo, o Índio, o Luiz Carlos, o Camilo e o Flavinho, que continuava a mesma defesa. No meio de campo era o César Sampaio,
o Zé Renato e o Edu Marangon, e na frente era o Almir, o Paulinho McLaren, que decidia os jogos pro Santos, artilheiro, e o Sérgio Manuel, e o técnico era o Cabralzinho, beleza, gente? Então, isso é gostoso a gente relembrar, né? Os anos 90, então era um bom time esse time do Santos, aí vocês comparam com o de 2021, se é melhor ou pior. Eu tenho a minha opinião, quero que vocês também deixem as suas. E foi bom pra gente lembrar, né? É gostoso lembrar os times do passado, e os mais jovens também acabam conhecendo os jogadores do passado, e a gente relembra um saudosismo grandes jogadores que jogaram no Santos, né, gente? Então o Santos nesses anos 90 não era um time que brigava por títulos, né? Porque a gente tinha o Palmeiras da Parmalat e o São Paulo do Tele que dominava o cenário nacional, né, no futebol. Mas o Santos tinha bons times e era competitivo, então a gente não correu nem risco de rebaixamento em 91 também. E esse foi o campeonato então do Santos, razoável, sem riscos, com bons jogadores. Beleza, gente? Então, se vocês gostaram do vídeo, dá o likezinho. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? A gente volta na próxima. Fique com Deus, um forte abraço. Santos sempre Santos. Não há quem derrube a nossa bandeira. Falou? Tchau, tchau.